Quando a gente fala em exercício de câncer, 4 informações importantes precisam ser ditas e você precisa saber dessas informações. A primeira informação é que o exercício previne o câncer. Isso significa que pessoas que não têm câncer, ao fazerem exercício físico regularmente, pessoas mais ativas fisicamente, que não têm câncer, essa atividade física, esse maior nível de atividade física, esse envolvimento em exercício, diminui acentuadamente as chances dessa pessoa desenvolver câncer. A segunda informação, o exercício ajuda no tratamento do câncer. Mas observe o que eu falei, o exercício ajuda no tratamento do câncer. Eu não disse que o exercício cura o câncer. Quando eu falo que o exercício ajuda no tratamento do câncer, algumas informações são importantes. Por exemplo, o exercício físico, ele diminui a velocidade de crescimento do tumor. Além disso, o exercício físico causa outras alterações que melhoram a qualidade de vida do portador de câncer, como, por exemplo, diminui a fadiga, aumenta a força muscular, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, diminui o perfil inflamatório causado pelo tumor, dentre outros efeitos. É por isso que o exercício ajuda no tratamento do câncer. Terceira informação importante, o exercício ajuda na recuperação do câncer. Pessoas que tiveram câncer e se submeteram à radioterapia, à quimioterapia ou à cirurgia e, portanto, se curaram do câncer, ao fazer exercício físico, esse exercício físico capacita essas pessoas para retornarem mais cedo às atividades da vida diária, voltarem mais cedo às atividades laborais, ou seja, às atividades do trabalho. Ou seja, o exercício físico ajuda no processo de recuperação do câncer. E quarta informação importante, o exercício físico diminui as chances de recidiva do câncer, principalmente quando nós falamos no câncer de mama, por exemplo. Então, mulheres que tiveram câncer de mama e que fizeram uso da quimioterapia, da radioterapia ou mesmo da cirurgia e que, portanto, se curaram do câncer de mama, ao fazerem exercício físico, esse exercício feito regularmente diminui a chance dessas mulheres terem um novo tumor na mama. Portanto, o exercício diminui as chances de recidiva do câncer. Bem, sabendo dessas 4 informações que eu acabei de passar para você, você já deve estar convencido, ou pelo menos eu espero que você esteja convencido, de que pessoas que têm câncer podem fazer exercício físico, porque o exercício também faz parte do tratamento do câncer. O exercício ajuda no tratamento do câncer. Mas quando a gente fala no câncer coloretal em estágio avançado, onde o indivíduo também tem sarcopenia, ou seja, uma perda importante de massa muscular, de força e até de desempenho funcional, será que o exercício influencia no tratamento desse tipo de câncer nesse estágio específico? E se o exercício vier acompanhado de alguma intervenção dietética, essas 2 intervenções juntas ou isoladas contribuem de alguma forma para melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm câncer coloretal em estágio avançado com sarcopenia? Para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado, deixa eu colocar o óculos aqui, que foi publicado por pesquisadores do Reino Unido, da Áustria e Alemanha. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2024, portanto, no ano passado. Foi uma revisão sistemática, apenas uma revisão sistemática, publicado no Jornal de Oncologia Geriátrica. E aí, como foi uma revisão sistemática, eles pegaram 12 estudos que investigaram os efeitos do exercício sozinho, ou intervenções dietéticas sozinhas, ou exercício combinado com intervenções dietéticas, na reversão da sarcopenia em indivíduos que tinham câncer coloretal em estágio avançado. E aí, juntando esses 12 estudos, dava um total de 1.461 participantes. Esses estudos eles foram feitos na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão, aqui no Brasil e em alguns países da Europa. Os indivíduos tinham entre 51 a 67 anos. E desses 12 estudos que foram usados nessa revisão sistemática, 7 estudos usaram apenas intervenções nutricionais. Que eu vou falar já já que intervenções nutricionais foram essas. Desses 12 estudos, apenas dois, usaram apenas atividade física. Apenas atividade física. E os outros usaram intervenções combinadas, ou seja, atividade física juntamente com intervenções dietéticas. Para os estudos que usaram apenas intervenções nutricionais, as intervenções nutricionais que foram utilizadas foram altas doses de vitamina D, dieta cetogênica, dieta hiperproteica, suplementação de proteína, no caso whey protein, creatina, suplementação com creatina e óleo de peixe, no caso ômega 3. Para os estudos que usaram apenas atividade física, foram usados aí exercício aeróbico na bicicleta ergométrica e musculação associado com algum tipo de apoio nutricional, como por exemplo um desses suplementos que eu falei para vocês. As intervenções elas tinham durações variadas, que variavam ali entre 1 mês até 6 meses. E aí quais foram os resultados? Bem, em termos gerais, se for para resumir aqui, o treinamento resistido, que você conhece como musculação, a musculação associada a uma dieta com alta ingestão proteica, causou um aumento significativo na massa muscular desses pacientes que tinham câncer coloretal em estágio avançado com sarcopenia.
Mas se for para a gente detalhar algumas coisas, porque esse foi o resultado geral, mas nem todos os estudos verificaram efeitos positivos. Então vamos detalhar algumas coisas aqui. Bem, quando a gente fala nas intervenções nutricionais, ou seja, que utilizaram só apenas suplementos para verificar alguma resposta ali naqueles pacientes com câncer, o grupo do Mazzuca, em 2019, foi a única intervenção exclusivamente nutricional que verificou um aumento significativo na massa muscular quando foi dada suplementação com whey protein para esses pacientes com câncer. No entanto, os estudos que utilizaram óleo de peixe, ou seja, ômega 3, suplementação com creatina e altas doses de vitamina D não tiveram efeitos significativos, na verdade, não tiveram efeitos nenhum nos ganhos de massa muscular. Em termos de exercício físico, em termos de atividade física, o grupo do David, que publicou seu estudo em 2018, verificou que o exercício aeróbio contínuo com intensidade moderada melhorou o quadro de sarcopenia, e você não ouviu errado. Esse estudo do grupo do David, em 2018, verificou que o exercício aeróbio contínuo moderado melhorou o quadro de sarcopenia. Você questiona, como assim? O cara faz exercício aeróbio em intensidade moderada, de forma contínua, e melhorou a massa muscular. Dificilmente você vai ver aumento na massa muscular quando usa o exercício aeróbio em pessoas saudáveis. No entanto, quando nós falamos em pessoas que têm câncer coloretal em estágio avançado e que têm sarcopenia, utilizar um estímulo como, por exemplo, o exercício aeróbio em intensidade moderada e feito de forma contínua, esse tipo de estímulo pode ser suficiente para causar uma sinalização anabólica no músculo e resultar em aumento na massa muscular. Para pessoas nessa condição clínica, para pessoas com essa condição clínica, o exercício aeróbio contínuo com intensidade moderada pode ser uma intervenção interessante. E quando a gente fala que houve uma melhora no quadro de sarcopenia, eu não estou me referindo necessariamente ao ganho de massa muscular. Esse estudo também verificou ganho de massa muscular. Mas quando a gente fala que houve uma melhora no quadro de sarcopenia, houve ali aumento na massa muscular, aumento na força também e no desempenho funcional. A sarcopenia, ela atinge esses 3 pontos. Você tem perda na massa muscular, perda na força e perda do desempenho funcional, a depender do estágio da sarcopenia. Então, quando a gente fala que houve uma melhora no quadro de sarcopenia, pode ter sido num desses 3 parâmetros, numa mistura dos 3 ou os 3. Ainda falando sobre exercício físico, outros estudos também verificaram resultados positivos nos ganhos de massa muscular, utilizando o treinamento resistido à musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga associada à suplementação proteica, provavelmente whey protein, e também com eletroestimulação muscular de corpo inteiro associada à musculação com baixa intensidade. Veja que, nesse caso aí, a eletroestimulação de corpo inteiro associada à musculação com baixa intensidade foi suficiente para promover ganhos na massa muscular, mas nós estamos falando em pessoas com câncer coloretal avançado e com sarcopenia. Então, para essas pessoas, um estímulo, uma eletroestimulação, utilizando a musculação com intensidade leve, com os pezinhos, pode ser um estímulo suficiente para promover aumentos na massa muscular. Mas esse estudo teve alguns problemas. Essa revisão sistemática teve alguns problemas. E o primeiro problema foi que os estudos que foram utilizados para compor essa revisão sistemática tinham um alto risco de viés devido às suas diferentes formas de medições da massa muscular e de outros parâmetros e nas suas conduções também. Então, esses estudos tinham um alto risco de viés. Eram estudos, vou colocar aqui entre parênteses, estudos de baixa qualidade. O segundo problema é que esses estudos eram estudos pequenos, tinham uma baixa quantidade de participantes, o que limita o poder estatístico desses estudos. O terceiro problema, que eu acho que seria o mais sério de todos, os pacientes que foram colocados nesses estudos tinham vários tipos de câncer. Nem todos tinham câncer coloretal em estágio avançado. Agora, nesse bolo aí de vários tipos de câncer, nesses vários estudos, tinham pessoas que tinham câncer coloretal em estágio avançado e com sarcopenia. Então, os achados dessa revisão sistemática, elas não refletem necessariamente os ganhos de massa muscular ou a ausência de ganhos na massa muscular em pacientes que tinham câncer coloretal em estágio avançado e com sarcopenia, porque tinha muita gente ali que tinha outros tipos de câncer. Então, não dá pra gente falar uma conclusão muito assertiva, muito segura para você, porque esses estudos em geral, foram mal elaborados. Portanto, mais estudos são necessários para que a gente possa falar uma conclusão, chegar aqui e falar um achado mais confiável, mais seguro. E quando eu falo que mais estudos são necessários, eu estou falando de estudos maiores, com uma maior quantidade de pessoas, para que você tenha um aumento no poder estatístico desses estudos. Esses pacientes incluídos nesses estudos precisam ser de um tipo específico de câncer, como por exemplo, câncer coloretal em estágio avançado com sarcopenia, para que a gente possa falar alguma conclusão, falar algum achado para esse grupo de pessoas, porque uma coisa é um indivíduo com câncer coloretal em estágio avançado e com sarcopenia, uma outra coisa é um indivíduo com câncer de pulmão, outra coisa é o cara com câncer de esôfago, câncer de rins, câncer de pele e assim sucessivamente. Então, para que a gente possa falar uma conclusão
conclusão para esse grupo de pessoas com câncer coloretal avançado e com sarcopenia, a gente precisa que as pessoas incluídas nos estudos sejam com esse tipo de câncer e nesse estágio. Além desses estudos serem maiores, esses estudos precisam ser mais bem conduzidos para que haja uma redução no risco de viés e os resultados aqui apresentados nos artigos sejam mais bem confiáveis. Portanto, embora eu tenha apresentado um estudo para você, na verdade uma revisão sistemática, que incluiu estudos com alto risco de viés, e nós não tenhamos ainda uma conclusão muito segura em relação a exercício para pacientes com câncer coloretal em estágio avançado e com sarcopenia, o que nós podemos dizer, baseado na literatura científica, utilizando outros tipos de câncer em pacientes com outros estágios até mais leves, de leves para moderados, é que o exercício previne o câncer, o exercício ajuda no tratamento do câncer, o exercício ajuda na recuperação do câncer e o exercício ajuda a diminuir a chance de recidiva do câncer. Quanto ao câncer coloretal em estágio avançado com sarcopenia, nós precisamos de mais estudos maiores e mais bem feitos para que a gente possa chegar aqui com uma conclusão mais robusta. Pode ser que daqui a alguns dias, meses ou anos eu chegue aqui falando o contrário? Pode, mas até o momento o que nós temos é isso. Quando a gente fala em pessoas com câncer coloretal em estágio avançado e com sarcopenia, ainda precisamos de cautela, porque nós não temos um achado muito robusto. Um indivíduo com câncer coloretal nesse estágio avançado e com sarcopenia, ele pode fazer exercício? Ao que tudo indica, sim. Mas algumas intervenções dietéticas, como eu mostrei nesse estudo, não apresentaram resultados promissores. Então é por isso que a gente precisa de estudos mais robustos e mais bem feitos, para que a gente chegue aqui com uma conclusão mais assertiva, com uma conclusão mais segura, ok? Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.